Olá, sejam bem-vindos ao canal Cabana do Medo. Peço para que não esqueça de deixar seu like para que o nosso vídeo chegue para o maior público possíveis. Caso não seja inscritos no canal, inscreva-se e venha fazer parte conosco. Sem mais delonga, bora pro vídeo. Era uma noite escura e chuvosa em uma pequena vila situada no interior de um vale isolado. Os ventos uivavam e as árvores balançavam como espectros assombrados, enquanto a tempestade se aproximava rapidamente. Os moradores da vila, acostumados com as histórias de assombrações que permeavam a região, reuniam-se em suas casas, iluminadas apenas pela fraca luz de velas, com medo do que a noite poderia trazer. Em uma casa solitária, no extremo da vila, morava uma mulher idosa chamada Eleanora. Ela vivia sozinha desde que seu marido havia falecido, há muitos anos. Os anos de solidão e os sussurros das árvores à noite a tinham deixado com uma apreensão constante. Mas naquela noite, algo mais aterrorizante do que ela jamais imaginara aconteceria. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, Eleanora ouviu um som distante, como um choro fraco vindo do quintal. Ela seguiu a direção do som, segurando uma vela trêmula, e viu uma figura enluvada de branco, em meio à escuridão, parada diante de um túmulo solitário. O coração de Eleanora disparou enquanto ela observava aquela figura misteriosa. Ela sabia que era o fantasma de seu falecido marido, voltando para assombrá-la. Ele tinha sido um homem atormentado por segredos inconfessáveis, e agora, em sua morte, parecia querer compartilhá-los. Elaine. O que ela não sabia era que aquela aparição não era seu marido, mas algo muito mais antigo e maligno. O chamado que ecoava na noite era um convite para a escuridão, uma força que a puxava para longe da segurança de sua casa. Desesperada e aterrorizada, Eleanora finalmente atendeu ao chamado, saiu de casa e se perdeu na escuridão da noite. Nunca mais se soube o que aconteceu com Eleanora depois daquela noite. A vila desde então se tornou ainda mais sombria e silenciosa, e os moradores evitavam o antigo túmulo solitário e a casa na ponta da vila, temendo o chamado que poderia, a qualquer momento, levá-los para o desconhecido. E assim, a lenda do chamado persistiu naquela vila, assombrando todos que a habitavam, lembrando-os de que, às vezes, é melhor não atender a chamados misteriosos na noite escura e chuvosa. Os anos passaram, mas a sombra do chamado pairava sobre a vila, sempre lembrando aos moradores o perigo de atender a chamados misteriosos. A figura enluvada de branco, com seus olhos vazios e seu grito silencioso, tornou-se uma lenda local que era contada às crianças como um conto de advertência. À medida que o tempo avançava, novos moradores se estabeleceram na vila, alguns deles céticos quanto às histórias assustadoras que ouviam. Mas, à medida que a noite caía e a tempestade rugia, até mesmo os mais corajosos se sentiam inquietos. Com uma lanterna em mãos, Gabriel se aventurou pela escuridão da noite e chegou ao cemitério. Lá, ele encontrou o túmulo coberto de era, e a figura enluvada de branco estava de pé diante dele, como há muito tempo. Os olhos vazios da aparição se fixaram em Gabriel, e o grito silencioso começou a ecoar em seus ouvidos. A mente de Gabriel foi invadida por imagens aterrorizantes e segredos sombrios que o perturbaram profundamente. Ele cambaleou para trás, deixando cair a lanterna, e correu de volta para a estalagem, ofegante e pálido como um fantasma. A lenda do chamado viveu para sempre na vila, e agora, além de temer o chamado, os moradores também temiam o próprio túmulo solitário e a figura enluvada de branco que o guardava. Era um lembrete constante de que, às vezes, a curiosidade e a busca pelo desconhecido podem levar a terríveis consequências, e que alguns segredos devem permanecer ocultos no abismo da noite eterna. E assim, a vila permaneceu em sua solidão, marcada por essa terrível lenda. O túmulo solitário e a figura enluvada de branco nunca deixaram de assombrar os sonhos dos moradores. O chamado era agora um aviso de que os mistérios do mundo podem esconder horrores inimagináveis. Os forasteiros que ocasionalmente chegavam à vila eram recebidos com olhares desconfiados e histórias sinistras. Ninguém ousava se aventurar perto do cemitério à noite, e o túmulo solitário continuou coberto de era, um testemunho sombrio do que aconteceu naquela noite fatídica. Enquanto o tempo passava, a vila continuou sua existência isolada, e a lenda do chamado persistiu, uma lembrança constante de que na escuridão da noite, segredos antigos podem se erguer para assombrar aqueles que se atrevem a desafiá-los.